Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH nesta quinta-feira à tarde. Ontem eu postei aqui no canal um apelo ao prefeito de Teresina, ao Dr. Pessoa, para não sancionar um projeto de lei aprovado ontem na Câmara de Vereadores que torna as atividades educacionais em Teresina uma atividade essencial durante a pandemia. Eu mostrei também que isso, na verdade, é uma estratégia cujo pano de fundo é exatamente manter as atividades educacionais funcionando, mesmo que o governo do estado ou a prefeitura decrete lockdown em função da crescente quantidade de casos e mortes na capital do estado do Piauí. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. Pois é, gente, o vídeo de ontem gerou até alguma repercussão aqui dentro do canal, com manifestações pelo Brasil inteiro e aqui no estado do Piauí e também na cidade de Teresina. Eu queria dizer para vocês que esse canal é um canal de opinião. Eu há 10 meses presto serviço aqui no canal tentando orientar as pessoas com a minha visão científica e técnica a respeito da Covid-19 e faço também as críticas que eu acho que são pertinentes. Afinal de contas, eu concordo com a afirmação do Ciro Gomes que diz que fora da política não há solução. Tudo na nossa vida perpassa por decisões políticas, como por exemplo a decisão de ontem da Câmara de Vereadores aprovar as atividades educacionais em Teresina como atividades essenciais e que não podem parar mesmo durante um decreto de lockdown. Também queria dizer para vocês que um vereador do PT marcou para hoje pela manhã na Câmara Municipal de Vereadores uma audiência pública convocando o secretário de Estado, convocando o presidente da Fundação Municipal de Saúde e outras autoridades de saúde para discutir o crescente número de casos e mortes da pandemia de Covid-19 no Piauí e na capital Teresina. Talvez se essa audiência pública tivesse ocorrido anterior à votação do projeto de lei, os vereadores pudessem abrir um pouco mais a cabeça e compreender um pouco a complexidade e a dinâmica da Covid-19 e talvez o resultado tivesse sido outro. Consegui aqui na internet para a gente comentar, acompanha aqui comigo, passo a passo, o comentário que eu vou fazer com a minha visão. Repito que isso é um canal de opinião, é com a minha visão que eu vou fazer a análise. Vem comigo. Que reconhece basicamente os serviços educacionais por meio da oferta de aulas presenciais em escolas públicas e privadas como atividades essenciais para a população de Teresina. No artigo 1º desse decreto, estabelece o seguinte: ficam reconhecidos os serviços e as atividades educacionais como essenciais para a população de Teresina, por meio da oferta de aulas presenciais desenvolvidas nas unidades educativas públicas e privadas localizadas no território do município, inclusive aquelas de formação continuada. Então não resta dúvida que já no artigo 1º, as atividades educacionais na rede pública e privada no âmbito do território de Teresina passarão a ser consideradas atividades essenciais durante a pandemia. Vamos avançar aqui. E o parágrafo 1º do artigo 1º estabelece que o exercício das atividades presenciais não estará sujeito a suspensão ou interrupção, cabendo ao Poder Executivo estabelecer restrições com as normas sanitárias e os protocolos a serem seguidos, inclusive quanto à ocupação máxima dos estabelecimentos e periodicidade da realização de exames que comprove o estado de saúde. Bom, então logo no parágrafo 1º do artigo 1º fica claro que, mesmo em situação de lockdown, não estarão sujeitos os serviços de saúde agora tidos como essenciais à paralisação durante o lockdown. E caberá ao Poder Executivo, ou seja, ao prefeito da cidade, estabelecer quais as normas de segurança que deverão ser adotadas para que se mantenham as atividades educacionais funcionando mesmo em situação de lockdown. Isso para mim é um completo absurdo. Por quê? Porque numa situação de lockdown, as atividades educacionais continuarão a funcionar normalmente. E aí eu pergunto qual é o sentido do lockdown para se conter o espalhamento do coronavírus em Teresina. Perde completamente o sentido. E mais uma coisa, vamos compreender de uma vez por todas que os professores não estão contra o retorno às aulas. Isso é uma falácia de um grupo de pessoas que pensa estreito e que pensa radical dentro de uma bolha.
Os professores querem o retorno às aulas presenciais, mas querem o retorno às aulas presenciais com o mínimo de segurança para si, para suas famílias, para os técnicos em educação e para os estudantes e suas famílias. Da maneira como está sendo feito, a segurança é muito reduzida. Há que se dizer uma outra coisa bastante importante também, é que nós não estamos vivendo um período permanente de lockdown. O lockdown ele é decretado em algumas cidades, em alguns estados, de forma parcial, de forma total, como em Araraquara, mas por uma semana, 2 semanas no máximo. Então, nesse sentido, qual é a razão de excluir as escolas e faculdades de um lockdown curto de 1 semana ou 2, que é o que normalmente se faz no Brasil, sendo que as atividades aqui em Teresina já foram retomadas, as atividades escolares já foram retomadas no estado do Piauí. Boa parte das escolas e faculdades estão mantendo as suas aulas presenciais, algumas com formato híbrido, mas as aulas já voltaram ao normal. Ou seja, se nós estamos vivenciando um momento aqui em Teresina, onde o número de casos e o número de mortes está avançando com todas as vagas de leitos de UTI já ocupados desde o início da semana, é claro que nós temos que ter mecanismos para conter o avanço do coronavírus. O parágrafo 2º do artigo 1º estabelece que, para o exercício das atividades e serviços educacionais, ficará garantido aos profissionais da educação, bem como aos profissionais que atuam no ambiente escolar, a priorização para o recebimento de vacinas destinadas à imunização durante os períodos de pandemias e epidemias. Aqui eu vejo algumas situações também. Primeiro, esse parágrafo 2º do artigo 1º joga para a plateia dizendo: nós estamos mantendo as atividades educacionais como atividades essenciais, mas nós estamos priorizando professores e trabalhadores em educação para receber a vacina. Que vacina? Cadê as doses da vacina? Ou seja, você tem um parágrafo de um artigo que prevê uma ação de proteção a trabalhadores em educação, sendo que o município, o estado, a União não tem como prover essa ação porque simplesmente não tem vacina para todos. Do que adianta colocar trabalhadores em educação como prioridade para receber a vacina se não há disponibilidade de vacina? Então me parece que isso é uma questão lógica, que isso não vai funcionar de forma alguma se a gente não repor os estoques de vacina que já começaram a acabar pelo Brasil afora. E da mesma forma eu lembro a vocês que do ponto de vista epidemiológico e imunológico, depois que você toma a 2ª dose da vacina, ainda tem que esperar um interstício de aproximadamente 2 a 3 semanas para você estar considerado protegido. Ou seja, as pessoas acham que ao tomar a 1ª dose já podem sair por aí dando aula, já podem sair por aí transitando nos corredores das escolas com muitos estudantes que estarão protegidas, e não é assim. Lembre daquele caso daquela enfermeira lá na Bahia que contraiu a Covid-19 após tomar a 1ª dose, exatamente porque ela não completou o processo de imunização. Há um outro problema intrínseco desse parágrafo, que é o seguinte: será que esse parágrafo é constitucional? Poderia um projeto de lei ou uma lei municipal estabelecer como prioridades uma categoria, como a categoria de professores e auxiliares da educação, quando a lei federal que estabelece quais são as prioridades não define professor e técnico como prioridade no recebimento da vacina? Então é uma outra questão de constitucionalidade que tem que ser avaliada pelos especialistas da área. Então eu penso que é um projeto de lei que é precipitado e que pode colocar a população teresinense em grave risco em relação à pandemia de Covid-19. Vamos continuar aqui. O parágrafo 3º do artigo 1º estabelece que as instituições de ensino deverão ofertar a possibilidade de educação à distância, cabendo aos pais ou responsáveis fazer a opção pela modalidade que melhor entenderem. E como nós dizemos aqui no Piauí, no Nordeste, mas moço de Deus, o que é isso? Então quer dizer que por esse parágrafo 3º do artigo 1º, as escolas, faculdades, universidades perdem a sua autonomia e caberá aos pais, caberá à família decidir se a modalidade que o estudante vai utilizar para vencer esse momento da pandemia é a modalidade presencial, à distância ou híbrida. Ou seja, esse projeto de lei, essa lei se passar, joga para cima toda a autonomia das instituições de educação, dando autonomia plena aos pais
para definir aquilo que melhor se adequa às suas convicções, crenças e conveniências. Penso eu que esse é um parágrafo completamente absurdo e inapropriado. Vamos continuar aqui. O parágrafo 4º do artigo 1º diz que a condição de essencialidade dos serviços educacionais definida no CAPT restringe-se ao contexto de pandemias e epidemias do município. E o parágrafo 5º finaliza a lei dizendo o seguinte: caberá ao Poder Executivo identificar os professores, alunos e demais funcionários que pertençam aos grupos de risco que estarão dispensados do comparecimento presencial nas unidades de educação até que sejam vacinados, permanecendo com as atividades na forma remota. Essa lei entrará em vigor da data da sua publicação. Então, nesse parágrafo 4º, define-se claramente que o caráter de essencialidade da educação perdura apenas enquanto durar a epidemia ou epidemias futuras. E, por fim, ele define que cabe ao Poder Executivo definir quais são as pessoas que estão no grupo de risco e que poderão fazer trabalho remoto até que a pandemia passe ou até que eles sejam vacinados. Então, me parece que esse projeto de lei que foi aprovado em 2 turnos na Câmara de Vereadores e que está para a sanção do prefeito e que eu pedi ontem e vou pedir hoje de novo que o prefeito não sancione esse projeto de lei, me parece que esse projeto de lei é mais para jogar para a plateia do que propriamente um projeto de lei que vá contribuir com alguma coisa na cidade de Teresina. Até porque, se Teresina decretar um lockdown de 1 semana e as escolas e faculdades pararem por 1 semana, ninguém vai morrer por isso. Ao contrário, se as pessoas continuarem insistindo em se aglomerar nas escolas numa situação em que os leitos de UTI estão totalmente lotados, numa situação em que uma variante está chegando ao estado do Piauí, porque ela está se espalhando pelo Brasil inteiro, é uma variante mais infecciosa, a da Amazônia, e que está acometendo muito mais jovens e crianças do que velhos e adultos, isso dito pelos cientistas, inclusive confirmados pelo Comitê Técnico e Científico aqui do estado do Piauí. Essa onda que está crescendo aqui no estado é uma onda que está afetando mais jovens do que adultos e velhos. Então, quer dizer, me parece que esse projeto de lei não faz o menor sentido e ele deveria sim ser abortado. Eu vou defender que esse projeto de lei não seja sancionado, que algum vereador de Teresina que seja mais sensível proponha a revogação em plenário, sem se falar que é um projeto de lei que não partiu de uma construção com embasamento científico. Então eu queria dizer para vocês que essa é apenas a minha opinião, com a visão que eu tenho sobre esse projeto de lei, com a visão que eu tenho sobre a pandemia. Lembre que os dados estatísticos apontam que os próximos 90 dias aqui em Teresina, no Piauí, no Brasil, serão muito críticos, com um número crescente de casos e mortes. Eu já mostrei isso no vídeo de ontem. Então, por isso, se você tiver que sair de casa, utilize máscara, lave as mãos, mantenha um certo grau de distanciamento. Forte abraço a todos. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, deixa teu comentário. Criticar faz parte, afinal de contas, esse é um canal de opinião, é a minha opinião e eu posso estar certo ou errado. A minha opinião pode ser aceita ou não, mas fundamentalmente eu não vou me omitir nesse momento de crise, como não venho me omitindo nos 10 últimos meses, colocando aqui no canal a minha opinião, a minha visão sobre a pandemia. Que Deus nos proteja e até a próxima.